Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem está falando é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouco sobre reconquista. Mas, Sheila, o que que reconquista tem a ver com a palavra do Senhor? Né? Isso é de Deus, a gente pode reconquistar o marido? E se sim, então onde a gente, o que que a gente pode fazer? Vamos lá, né, meus irmãos? Quem participa ali do grupo do Restaura-me no WhatsApp, as pessoas sabem que eu sou totalmente, tenho uma aversão, vamos falar assim, ao amor constante. Por que que eu tenho uma aversão ao amor constante? Porque como terapeuta, eu já estou entrando aí em 5 anos já exercendo essa profissão, eu vejo literalmente que não é o que funciona, porque não é só o que eu estou observando na vida dos meus pacientes, né? Mas é o que eu observo no dia a dia, porque eu aprendo muito observando relacionamentos no dia a dia. Então você vai perceber que o amor constrange, a única coisa que ele vai ensinar para as pessoas que vivem praticando ele é que ela precisa silenciar, que a mulher sábia que a Bíblia fala é uma mulher que silenciou. Ela não está mais brigando. Ah, Sheila, mas isso é certo, a gente não pode viver brigando, realmente. Nós não devemos viver brigando. Mas não é porque eu aprendi a silenciar, mas é sim porque eu recebi agora, né, aquela paz que excede todo entendimento na minha vida. Então hoje eu tenho domínio próprio, ou seja, eu recebi o fruto do Espírito que o Senhor tanto fala, porque eu me conectei com Deus. A mulher sábia é que edifica a casa e a tola é que destrói. Então, se eu só aprendi a fechar a minha boca e não brigar pelas coisas, eu quero que vocês observem nesses relacionamentos dessas mulheres que fecham a boca. Literalmente, o que que elas estão sendo? Omissas. Então, a mulher omissa, ela se torna, ao longo da vida desse homem, apenas uma companheira, uma pessoa que está dividindo com ele ali a casa, as contas, a criação dos filhos. Ela não é uma esposa, porque a esposa, a palavra amante, para quem não sabe, ela não era para ser usada como a gente usa no vocabulário agora, o que se tornou, né, natural do vocabulário nosso, que é uma outra mulher na vida de alguém. A palavra amante, ela está relacionada ou correlacionada com o amor eros, que eu já expliquei para vocês em outro vídeo, os três amores, né? E era para quando um casal se unisse, tivesse essa vida, né? Porque amante é aquela parte que é o escondidinho gostoso, a parte que se vê que eles, a gente quando vê, né, eles ali, parece que eles estão apaixonados, alucinados por elas, né? Mas não é essa parte do Eros que foi despertada neles. Inclusive, hoje nós estávamos falando lá sobre que o adultério, na verdade, é como um vício, igual um vício a drogas. E o outro fica literalmente viciado. Se vocês ouvirem os outros vídeos aqui do canal, vocês vão perceber que meu marido viveu exatamente isso, né? Que ele, aquelas fugas dele fora de casa com outras mulheres era como se fosse um vício, só para saciar a carne. Mas dava para ver que aquilo não fazia bem para ele, dava para ver que ele sentia que aquilo não era bom para ele. Mas teve aquele momento que ele entrou de cabeça naquilo como um nóia, vamos chamar assim, no contexto que nós conhecemos, né, da nossa cultura. Mas por isso que Deus é quem tem que libertá-los. Então, Sheila, o que que funciona num processo de reconquista? Primeiro de tudo, nós precisamos entender que o que o homem busca, né, para se relacionar é paz. O homem quer paz, ele quer tranquilidade. Um homem com H maiúsculo, um homem masculino mesmo, ele nem quer que a sua esposa trabalhe fora para poder dividir conta com ele. Se ela puder ajudar, ótimo. Mas ele sabe e ele conhece as obrigações dele. Então, esse homem, ele quer que ela trabalhe para se cuidar, para ficar cada vez mais bonita, bonita para ele, ela é uma extensão dele na sociedade. Então, se a mulher dele está bem cuidada, a sociedade sabe que ele é um bom homem, que ele é um provedor. Agora, se a mulher dele não está bem cuidada, se ela está vivendo só para ele, ela está se esquecendo dela. Então, a vida dela é muito chata, né? Porque ela não tem vida. Então, se seu marido saiu e agora você ainda continua ali preocupada com ele, só lutando por ele e está se esquecendo de você, me diga por que que ele voltaria para você. É isso mesmo.
Então, o primeiro passo para um processo de reconquista é você cuidar de você. Sheila, você falou aí que ele quer paz e tranquilidade. O que que isso tem a ver com a imagem? É todo um conjunto, meus irmãos, é todo um pacote. Quando você se achega a Deus, quando você desenvolve esse relacionamento vertical com o Senhor, você começa a cuidar do seu espírito, da cura da sua alma. Automaticamente você vai recebendo os dons do fruto do Espírito do Senhor, a longanimidade, a paz, o domínio próprio, a doçura do feminino na mulher. Você vai começar a cuidar da sua autoimagem. Ali, o seu marido, que é visual, vai começar a observar, vai começar a entender que você está mudando. E quando você for esse lugar, né? Que ele está vendo que existe em você paz e tranquilidade, porque agora você cuida de você, porque agora você olhou para você e deixou de olhar para ele. Aqui é quando ele começa literalmente a se inclinar. Por quê? Porque ele vai ativar nele novamente aquilo que uma vez fez ele querer dividir a vida ao seu lado. Mas, Sheila, tem a OM lá. A gente brincava hoje no grupo, né? Que obviamente, o que eu vou falar aqui, eu brinco muito, né? Vocês me veem aqui com uma postura mais séria, mas eu sou essa pessoa que eu gosto um pouco de levar as coisas pelo lado da brincadeira para deixar os temas um pouco mais leves. E nós estávamos falando que a OM, muitas vezes, ela é uma escola para as esposas. E eu já gravei isso em vários áudios aqui para vocês no YouTube. Que eu vi aquela mulher, aquela primeira mulher me treinando muito, que era o meu marido chegando em casa contando os problemas do trabalho e eu sempre ali tendo uma solução, falando, não, mas por que que você fez isso? Para de brigar com esse cara, sabe assim, vocês dois precisam parar com isso, sendo mãe dele. Meu marido não queria isso, ele só queria ser ouvido. Ele só queria saber se eu era um porto seguro para ele contar os desafios do dia a dia. Até o dia que eu abri o celular dele, estava lá aquela primeira amante escrevendo assim: Olha, ele desabafando, né, sobre uma coisa, isso que tinha acontecido assim no trabalho, e ela falando assim para ele: Olha, sério, que desafio que você enfrenta. Olha, eu não sei como você consegue. Literalmente, se eu tivesse no seu lugar, eu não conseguiria solucionar isso. É por isso que você está onde você está, porque você sai dessas coisas com maestria. Quando eu vi aquilo, eu falei: Ah, era isso que ele queria, né? Uma mulher assim, que não tem nem a ideia para dar para ele, né? Tá bom. Mas depois aquilo começou a me confrontar. Eu brinquei no grupo com as meninas, e é verdade. A gente, quando não vai buscar o autoconhecimento, as amantes se tornam para nós a escola, a nossa terapeuta. É verdade. Elas vão ser usadas para nos ensinar. E por isso que tem mulheres que passam anos da vida observando a amante. Por quê? Porque elas não estão buscando o autoconhecimento. Então, elas estão buscando na amante aquilo que elas acreditam que o marido encontrou, que a amante tem, que ela não tem. E é literal. Então, você tem que buscar pro autoconhecimento. Você percebe que toda a chave está em você? Ah, Sheila, mas olha que a Bíblia vai falar lá em Provérbios 7, né, que ele foi lá, ficou buscando ela na porta dela, então ela foi, os seus lábios, né, destilam favos de mel, então ali é tudo uma ilusão e não sei o quê. E só para você ter noção, ela está montada num personagem, e Provérbios 7 vai deixar claro isso, que ela está montada num personagem, que ela é astuta de coração. Vamos ler? E depois eu quero mostrar quem você era, porque lembra que aqui é um vídeo de reconquista. Mas o que que eu comecei falando que é a reconquista? O seu autoconhecimento, o seu autocuidado, a sua vida espiritual, os princípios no lugar certo, né? Você colocando agora as prioridades da sua vida. Então, eu vou ler Provérbios 7 e depois vou trazer um pouco de autoconhecimento para você poder entender quem você era e você poder mudar essa mulher dentro de você. Porque se o papel que você está planejando fazer hoje, né, se a sua mudança está em ser só uma mulher que aprendeu a silenciar, porque assim estão dizendo que você tem que fazer, esse papel que você montou agora em você, eu não vejo diferença da OM. Por isso que eu vou ler Provérbios 7. Olha só o que diz Provérbios 7. Eu vou ler a partir do 7 para vocês que diz assim, ó, vi entre os simples, simples é um homem não é puro. Significa um homem sem entendimento, né?
Descobrir entre os jovens, você vê que aqui descobrir entre os jovens, ou seja, uma pessoa, entre aspas, imatura, vamos dizer assim. Um que era carente de juízo. Vi, desculpa, e que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, ou seja, da outra mulher. E o que que ele estava fazendo ali? Buscando. E seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, ou seja, escondido, às escondidas, né? O que quer dizer aqui? Eis que a mulher sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. O que que é veste de prostituta? O homem é visual. Então coloca aquela roupa atraente para quê? Para ele poder olhar para ela, para ele poder desejar ela. Por isso que diz que ela é astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. É apaixonada, apaixonada. O que que é isso? Uma mulher carente. Gente, por isso que as mulheres não estão se importando se o homem é casado ou se não é. Por quê? Porque elas são apaixonadas. Qualquer coisa que falam para elas, elas acreditam e caem apaixonada, na carência você vai, é como você ir no supermercado com fome, qualquer coisa ali serve para matar sua fome. Bora, vamos seguir aqui. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Percebe que ela está só caçando, só está buscando. Buscando quem? Vamos lá. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu que oferecer, paguei hoje os meus votos. Não vou ensinar o lado espiritual aqui dessa passagem para vocês, mas ensinando no lado natural, tá? Então, aqui você vê que ela nem sequer, não fala que tiveram um encontro, se conheceram, bateram um papo, segundo encontro, terceiro encontro, aquele processo de conquista. Não, já logo beijou, ou seja, apaixonada, uma mulher iludida, né? Ou seja, só gira em torno do carnal. Por isso, sai ao encontro, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. É ela dizendo para ele, né? Já cobri das colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Isso aqui é um ritual, tá, irmãos? Não vou ensinar para vocês aqui, porque o vídeo não é disso aqui, mas eu posso fazer outro ensinando para vocês. É um sacrifício que faz realmente de para poder amarrar o outro, né? O sexo já é o que amarra. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cilamomo. Vi Vem, embriaguemo-nos nas delícias do amor até pela manhã, gozemos amores. Percebe que os lábios dela é doce como mel, ou seja, ela está falando para ele que ela vai se deliciar com ele a noite inteira. Gente, todo homem acha que ele é viril, que ele consegue fazer não sei quantas vezes, virar à noite. Eles querem acreditar nisso, porque isso mexe na masculinidade dele, na virilidade dele. Então, o que que essa mulher está falando para ele? Olha, eu confio que você é viril, eu confio que você é esse homem que você pensa que você é. Sheila, o que que isso tem a ver com o que você está ensinando? Pega o exemplo que eu usei da OM, o que que ela falava para o meu marido e o que eu falava. Enquanto eu matava o meu marido com palavras, ela lisonjeava ele com palavras, colocava ele lá nas nuvens, como um homem que, olha, eu sei que você é o que se você falar, você vai fazer, você é o provedor, você é o cara. E eu não, eu falava assim: olha, você não sabe o que você está fazendo. Você está aí onde você está, mas você não sabe, você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Então eu falo para ele: não confio em você. Você é uma pessoa que não tem domínio, você nem sei o que você está fazendo aí. Era assim que ele tomava. Então, você vai perceber que a maior diferença está literalmente porque uma é astuta de coração e a outra é quem? A tola. Então, o marido que está vivendo aquela ilusão, e uma das brincadeiras que nós fizemos lá no grupo foi o seguinte, que eu falo assim, né, que quando alguma paciente minha fala assim, nossa, Sheila, aquela mulher é o cão em pessoa. Na minha cabeça eu penso assim, nossa, se aquela lá que ele escolheu é o cão em pessoa, você então é quem? Por quê? Porque ninguém quer trocar alguém que é muito bom, né? Que a pessoa, não, a gente tá, não quer mais porque o negócio não é bom. Então a gente precisa entender muitas vezes, irmãos, que
o que nós estamos falando muitas vezes é quem nós somos, e a gente está vendo no outro aquilo que nós somos. Sheila, por que você está falando isso? Misericórdia, mas eu vou aqui, eu montei um blog esses dias, exigência do YouTube aqui, porque senão eu não ia conseguir continuar entregando meu conteúdo, então eu precisava de um site. Aí eu descobri que podia ter um blog, eu estou atualizando lá e depois eu vou deixar para vocês o blog para vocês poderem ler esses conteúdos se vocês quiserem, para não precisar vir nos vídeos, né? Então, sobre a mulher rixosa, olha só, vou ler aqui para vocês. Esse é um conteúdo que vai para lá. Olha o que diz, que eu estou dizendo aqui. Interessante é o texto, né, que é mencionado sobre quão difícil é conviver com uma mulher rixosa. Lá fala, né, que é melhor viver numa casa de madeira do que numa mansão. Imagina uma pessoa que pode viver numa mansão, preferir uma vida mais simples do que viver no luxo, porque não suporta, né, a pessoa que está ao lado. Então, diz assim, ó, quem escreveu foi o rei Salomão, filho de Davi com Batseba. Será que ele entendia bem de mulher por ter tido 700 esposas e 300 concubinas? Veja o que ele escreveu sobre a mulher rixosa. Melhor é viver num canto sob o telhado do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Está lá em Provérbios 21:9. Melhor é morar numa casa deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Provérbios 21:19. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Provérbios 27:15. O filho tolo é a ruína de seu pai. E a esposa rixosa é como uma goteira constante. Provérbios 19:13. Eu vou continuar aqui o texto para vocês entenderem. Depois eu vou deixar aqui. O blog é Psico Sheila Dias. Aí diz assim, ó, claro que há homens rixosos, mas vamos pensar agora numa mulher rixosa. O que que significa isso? O que que é uma mulher rixosa? No dicionário, ela significa exatamente assim, ó, que tende a causar rixas, brigas, briguenta, brigona, que se envolve em disputa ou gosta de apostar por rivalidade. É a palavra rixa que tem a ver com o estado de hostilidade, desacordo, discórdia, disputa, revolta, tumulto e petulância. Irmãos, quando eu ouvi a primeira vez o termo de mulher rixosa, foi através de uma pessoa que trabalhava com isso, porque agora ela mudou o ramo, só que os exemplos que ela dava dela eu não me identificava muito, porque ela era uma mulher que literalmente gritava, falava palavrão, essas coisas, e eu não fazia isso. Então eu fui caçar para entender quais eram meus erros, porque eu me achava a perfeita demais, né? Se você está aí achando que só seu marido errou, que o seu marido é adúltero, que ele não presta e que você é a vítima, pode ter certeza que você nem tirou as escamas dos seus olhos ainda, porque a Bíblia fala que a tola edifica a tua casa, que desculpa, que a sábia edifica a tua casa e que a tola destrói. E se a sua casa está destruída, é porque tem uma mulher tola aí em você. Só você que não quer admitir. Entende? Isso é por quê? Por causa do ego, essa hostilidade. Você acredita que cada vez que você estava numa rixa, brigando, você estava defendendo a sua honra, e não. A Bíblia ela vai ensinar que a sabedoria muitas vezes está no calar, no silenciar. E nem sempre isso significa que nós estamos certos ou errados. E não importa. Se isso vai trazer paz e harmonia, é o que mais importa para a nossa vida. Seguindo aqui, o texto diz assim: uma mulher rixosa é a que com frequência atormenta seu marido, reclama demais. Essa era eu, tá? Eu estou descrevendo eu aqui. Reclama demais, dá bronca no esposo como se ele fosse um idiota ou uma criança. Ela age sem respeito com ele e depois quer romance. São autoritárias, casadas ou solteiras, resistentes a admitir que comete erros. Implicam com os vizinhos ou com qualquer pessoa por qualquer besteira. Olha, eu estou descrevendo a velha Sheila, o meu velho homem, aqui para vocês. Maridos de mulheres rixosas podem retardar o processo do retorno à casa, até mesmo após o trabalho, ou escolhem o trabalho noturno para evitar contato com a mulher briguenta. Alguns podem até adoecer
e começar a beber com mais frequência após o trabalho. Então, aquele homem que está sempre no bar, no futebol, né? Só para fazer uma horinha fora de casa antes de chegar. Assim, não ter que enfrentar uma esposa difícil, que nega sempre ter um comportamento desagradável. É literal. Um homem, quando sai do trabalho, se ele já sai bufando, porque vai chegar e tem uma mulher com comportamento desagradável, mas que ela não consegue enxergar, ele vai procurar refúgio. Alguns vão para os bares, outros para o futebol, para o churrasco, para os amigos, para os pais, né? Outros para as amantes. Por quê? Porque o homem quer paz. Ele quer paz e tranquilidade. E só uma mulher restaurada pode oferecer isso. Então, quando a gente está falando primeiro você, ora por você, pede para Deus revelar quem é você. Eu várias vezes já gravei aqui para vocês falando, Senhor, eu me sinto, na época, né, eu falava, né, eu me sinto uma excelente esposa, nunca traí, eu cuido da casa, do filho, cuido de mim, esse homem tem tudo na hora que chega, por que que eu tô passando por isso? Eu não entendi, a gotejante, a mulher chata que eu era. Nossa, eu falo para vocês que com aquela mulher que eu era, nem eu casaria, eu me divorciaria de mim também, gente. É verdade isso, a gente precisa ser realista. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ser realista conosco mesmo, e para isso precisa de autoconhecimento, né? Diz assim: alguns casamentos se tornam inviáveis e insuportáveis devido à característica da mulher rixosa. Quando uma mulher vive discutindo, criticando, se queixando, a situação conjugal pode ficar tão difícil que se torna impossível para o marido ter uma atitude que contenha o gotejar da rixa da sua companheira. É literalmente, o marido não sabe o que fazer mais. Entende? Por isso que ele silencia, por isso que fica recluso num celular, num videogame, ou coisa assim do tipo. Importante entender que numa relação conjugal ou qualquer outra, não é possível controlar o marido. E para vocês, homens, não é possível controlar a sua mulher. Mas é possível parar de reclamar e de provocar brigas. Isso sim é possível. Sheila, mas eu quero mudar meu marido. Não, ninguém muda ninguém. Você muda você mesma. Você só controla você. Tudo aquilo que está fora do nosso controle, se a gente tentar controlar, a gente só vai ficar doente. A chata, a rixosa, a briguenta. Então, Sheila, o que que eu posso fazer para ajudar o meu marido? Cuidando de você. Você melhorando. Você se posicionando. Sheila, mas tem alguma maneira literal de ajudar o marido? Tem. Eu já contei para vocês aqui a história da minha melhor amiga, que o marido era viciado, né, em PORNO, e ela orava por ele. Orava, 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 orava. No início ela brigava, e eu falava para ela, não adianta, amiga, não faz isso, só empurra mais, só instiga mais. Ora, ora por ele, se posiciona em oração. Um dia ele chegou do trabalho mais cedo, ela estava orando antes dele chegar, que era o horário que ela orava ali. Deus promoveu isso. E ele chegou e ela estava lá no quarto, ela estava tão envolvida na oração ali na presença do Senhor que ela não ouviu. Ele chegou, percebeu que ela estava falando e foi bem na pontinha do pé, porque achou que tinha alguém. E ali, quando ele começou a ouvir a oração dela, como ela orava por ele, como ela pedia por ele ali no Senhor, ele ficou constrangido. Ele ficou constrangido. Naquele momento, o Espírito Santo trabalhou no coração dele. Esse homem não só largou isso que ele assistia, como ele se converteu. Ali ele foi buscar Deus para ajudar ele a se livrar desse vício. Ah, eu vou fazer isso, então vou deixar meu marido ouvir minha oração. Percebe que não foi nada maquinado por ela? Foi o Senhor, porque o Senhor sabe como trabalhar na vida de todo mundo. Só ele sabe o que vai fazer o coração do outro se inclinar. Não tenta estratégia. A estratégia é cuidar de você, da sua vida espiritual, de quem você é. O autoconhecimento. Vamos seguir o texto aqui. Depois, se vocês quiserem ler ele, vai lá no blog, tá bom? A mulher rixosa explode por qualquer coisa. Vomita palavras impulsivas sobre o outro e sempre apresenta uma desculpa para fazer isso. Ela sempre tem uma boa desculpa para o que ela fez, né? Eu era bem assim. Parece que tem prazer doentio em causar brigas. Sempre, desculpa, será uma forma de se sentir poderosa?
Por que a dificuldade para admitir que está errada? É uma pergunta. Qual é a dificuldade que você tem para admitir que está errada? Eu era assim, e já contei para vocês. Eu sabia que eu estava errada, mas eu falava, não, não vou dar o braço a torcer. Ele precisa entender que ele errou nisso. Não, ele precisa mudar. E eu deixava ele vir falar comigo. Ele pedir desculpa. Orgulhosa, dura. Será que esse tipo de mulher crê que pedir desculpa é uma forma inferior? Ou seja, ela se coloca como inferior? Será que é isso mesmo? Onde entra o perdão aqui? Onde entra o coração de carne aqui? Ou isso seria um coração de pedra? Olha, Deus, transforma o coração do meu marido de pedra em coração de carne. Você tem que orar primeiro pelo teu coração, entende? Primeiro pelo teu coração, mulher. Será que ela crê que consegue as coisas no grito como ataques histéricos? Se uma esposa rixosa sente que não ama mais seu marido, pelo menos pode se esforçar para tratá-lo com respeito e parar com as crises emocionais imaturas. Será que a mulher briguenta foi educada? Eu disse educada e não mal educada. Por uma mãe também rixosa? Copiou esse modelo de comportamento e o repete agora na sua vida adulta? Será que isso daí não é uma extensão da sua mãe? Você aprendeu em casa? Uma das coisas que eu mudei no meu deserto, e que eu comecei a reparar, e cada vez que eu orava por mim, Deus me escancarava essas coisas, é que eu estava reproduzindo comportamentos da minha mãe com a minha filha. E eu falei, não, isso trouxe muitos problemas com a minha mãe, eu não vou, não vou, não vou, não vou ser assim, não. Vamos lá. Não entendeu ainda que a mansidão e o domínio próprio conduzem a uma qualidade de vida pessoal e uma família melhor? Não entendeu ainda que sua rixa afasta as pessoas dela, destrói seu casamento e gera raiva nos seus filhos? A sábia edifica sua casa, a tola destrói. A mulher rixosa funciona no modo equivocado, sem dignidade e vergonhosamente. É a vergonha do teu marido, segundo a Bíblia. Muitos homens casados adoecem ao conviver por anos com essas mulheres, com esse tipo de comportamento. Tem um estudo, irmãos, de uma universidade americana que afirma que maridos de mulheres difíceis sentem fortes dores no peito. Eles sentem como se fossem infartar, só para vocês terem noção. E eles perdem, né? Não só a qualidade de vida, mas a vitalidade, né? O prazer, o desejo pela mulher. E finalizando aqui, diz assim: mulheres briguentas precisam pensar honestamente sobre sua vida e analisar para ver se as pessoas vivem se afastando delas, se seu marido prefere ficar longe delas, será que os seus parentes fogem da companhia e os filhos evitam ficar muito tempo com uma mãe rixosa? Salomão deixou um pensamento para a mulher rixosa ao dizer em Provérbios 14:1: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Então, quando você está vendo aí essa OM, essa mulher estranha que entrou na vida do seu marido e que ela veio pintada como a boazinha, é que o coração dela é astuto. Sheila, então eu vou desenvolver também um coração astuto. Não, desenvolve um coração segundo a filha de Deus. É só isso. Tenha um coração segundo a filha de Deus. Coloca aqui nos comentários que eu quero ver se você chegou até aqui para saber se o conteúdo está tendo relevância. Se você puder, curte e compartilha também. Eu vou deixar nos comentários também o link de dois cursos meus, muito baratinho para vocês aprenderem como se curar, e o outro, como aprender a ser uma mulher sábia, curada também, no seu feminino. Isso aqui tem poder de arrancar a mulher rixosa. São aulas que você vai ter aí 2 horas de conteúdo mínimo e que eu vou trazer muitos exemplos para vocês saberem como mudar essa chave dentro de vocês, tá bom? Agradeço muito, que Deus abençoe a vida de vocês, a família, o lar, o casamento, os filhos, em nome de Jesus. Amém?